Do Maná do Céu para você. Bom dia, Maná de hoje, o caminho da honra. Eu vou estar lá em Gênesis 34:8. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorado fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe deis por esposa. Hoje, quando o Senhor falou o caminho da honra, e eu falo assim que eu fico maravilhada porque o Senhor ele fala nos detalhes e ele vai nos preparando, né? E quando foi ontem à noite, o Senhor colocou muito forte ao meu coração para eu colocar essa roupa. E eu fiquei pensando, o que será que o Senhor vai falar amanhã, né? O que vai ser o nosso maná? E eu fiquei já pensando, e o Senhor colocava, né? A expressão falava para eu colocar essa roupa. E aí falando, né, da honra, né, ou seja, a roupa. E eu fiquei pensando, né, quando o Senhor me falou, eu lembrei, ó, o preto fala do pecado, da morte, e aqui fala da vida, né, da ressurreição, da glória, né. E foi quando eu fiquei pensando, o que o Senhor vai falar? Então, quando hoje o Senhor falando da honra, o que é a honra, né? E levou eu ler esse versículo, aqui fala, né, a Diná, ela é a filha de Jacó, e ela ali foi, eles foram para quando Jacó, Deus mudou o nome de Jacó, lembra? Ele era enganador, tudo. E aí foi lá, lutou com Deus e Deus mudou o nome dele para Israel e depois ele foi para uma outra cidade, né? Tipo, recomeçar, né? Começar o propósito dele, né? E foi quando ali a filha de Jacó, ela foi passear, né? Acho que na cidade lá que eles estavam. E aí fala que a filha de Jacó, ela gostou do príncipe lá, né? E o príncipe, que é o filho lá desse amor, ele abusou dela, enganou ela. E ali, né? Imagina, humilhou, porque saiu com ela, tipo, né? Fazendo meus pensamentos, ficou com ela e enganou. Só quis aproveitar, né? Só que aí, olha que interessante, que forte isso, né? Ele ficou com ela e gostou tanto dela, se apaixonou tanto por ela que ele começou. O que aconteceu com ele? Ele pediu para o pai ir lá pedir para o pai dele ir lá para Jacó pedir a filha para casar. Tanto que ele se apaixonou, amou ela. Primeiro ele quis ficar, abusou, né? Enganou, humilhou ela, humilhou o pai, porque abusou da filha, entristeceu o pai. Só aproveitou da filha. Mas o que aconteceu? Ele se apaixonou, tipo, trazendo, né, para minhas falas aqui, tipo, achou que só ia sair com ela uma noite, tá, aproveitou ali, mas não, o que aconteceu? Ele se apaixonou por ela. E, no entanto, que ele pede para o pai dele ir lá pedir para Jacó para casar com a filha. E ali fala, né, quando Jacó ficou sabendo que a filha dele foi abusada, ele ficou triste, ele se calou. E os irmãos se revoltou. Mas aí, o que aconteceu? O que saiu com a filha de Jacó, se apaixonou o príncipe, se apaixonou por ela de um ponto que ele sofreu tanto, porque fala aqui, ó, disse-lhe Amor, a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha, apaixonado, sofrendo, que tanto que ele pediu para o pai ir lá pedir para casar com a filha, pedir para Jacó dar a filha para ele casar. E o pai, né, viu o filho sofrendo, o pai viu o filho sofrendo, foi lá pedir para Jacó. E ali fala, né, de tudo que ele oferece para ter a filha, para Jacó dar a filha, porque quer tirar a dor do filho. Ou seja, ali quando Jacó ficou sabendo que a filha foi abusada, Jacó sofreu pelo que fez com a filha dele. E até os irmãos ele se revoltou. Mas aí agora, o que aconteceu? O filho estava apaixonado. O filho se apaixonou. E, no entanto, que ele tanto se apaixonou que ele quer a filha para casar. É muito forte, né? Porque aí eu fiquei pensando, olha a honra aqui, né? E aí falando, né? Quando eu fiquei pensando, nossa, Deus é tremendo, porque aí eu vou, né? Aqui o Senhor, né, fala tanto de tantas maneiras, e aqui eu tirei o H, né? Disse-lhe o amor. Quem é o amor? Deus.
É Deus que, quando ele está falando aqui o caminho da honra, o caminho é Jesus, a verdade é a vida. Através de Jesus nós vamos ser honrados, mas nós vamos honrar o caminho. Quem que é o caminho? É Jesus. Então nós vamos honrar Jesus. E aí quando ele está falando o caminho da honra, lembra que o caminho é Jesus, a verdade é a vida. E nós estamos num caminho, indo para a eternidade. Então no caminho, né, que nós estamos indo para a eternidade, nós estamos honrando Jesus e nós vamos honrar Deus, né? Mas aqui, aí nós estamos falando do espiritual e do natural. Então, no espiritual, nós estamos honrando Jesus, né? E aí eu fiquei pensando, por que Jesus fala, né? Ontem o Espírito Santo falando no meu coração para pôr essa roupa. Porque hoje, né? Vou falar da minha vida. Eu estava como morta, vamos dizer, no pecado, desagradando o Senhor. E hoje eu estou assim, dando honra para Jesus, né? Fazendo a vontade dele. E a vida, me deu vida. Jesus me trouxe vida, ele tirou da morte, né? Porque quando a gente está no pecado, a gente está na morte, né? E aí, o que o Senhor fez? Deu vida. E aqui hoje eu estou honrando quem aqui? Honrando Jesus, né? Que me deu o quê? A vida de volta. É a honra. Então fala, o caminho da honra. Então quando eu falei, tremendo, né? Da roupa, dos detalhes. Mas hoje o Senhor também está falando que mesmo a gente honrando o Senhor aqui, ele é o pai, né? Um pai, porque o pai de amor aqui, ele quer dar tudo. Ele tanto pede para Jacó dar a filha para casar, e ali ele fala do dote, de dar para ela, para o casamento ali, para a família, fala ali de ser uma família só, e ali a bênção estende, né? Lembra da bênção estende. Então é a mesma coisa que o Senhor está falando hoje, o caminho da honra. Ou seja, nós estamos honrando Jesus, né? E vamos honrar e honrando Deus, porque através de nós entregarmos a nossa vida a Jesus e caminhando com a Espírito Santo, nós estamos honrando Jesus e Deus, né? E só que o Senhor está falando aqui para nós, o caminho da honra, nós também vamos ser honrados aqui na terra. Porque fala do espiritual e natural. Natural, qual é a honra? A honra é exatamente isso que o Senhor está nos falando. As honras tanto de reconhecimento, de pessoas que nos entristeceu, que nos magoou, que nos humilhou, vai tanto nos honrar, é isso que o Senhor está falando, que vai nos dar honra, porque vai ver a vida que está em nós, e naturalmente, nos honrando, vai estar honrando quem? Jesus, honrando Deus. Olha que tremendo. Porque, da mesma coisa que algo que nos fez, que nos entristeceu, quando estava nos entristecendo, estava entristecendo Jesus, agora o que vai nos honrar, vai honrar Jesus. Por isso que fala o caminho da honra. Vai honrar o caminho é Jesus, a verdade, a vida. E o que está nos levando a viver essa honra é Jesus, é a verdade e é a vida. Porque ninguém vai honrar quem está na morte, não. Honra na vida, honra a vida, né? E tanto que a gente está honrando Jesus por ele nos dar a vida. E agora Jesus está falando, o caminho da honra, nós vamos ser honrados. E olha que interessante, né? Que nós vamos ser honrados como? Aonde houve tristeza, aonde houve humilhação, né? Vai ter honra, reconhecimento. E quando nos reconhece, quando nos honra, está honrando Jesus. Está honrando o caminho, que é Jesus, a verdade e a vida. Honrando Deus, né? É tremendo isso. E aí quando fala aqui, né, que fala aqui, a alma ou seja, a alma do príncipe lá, tá triste, tá sofrendo. E ele pensa, né, eu pensando assim, no contexto de hoje, achou que não ia, né? Só ia sair ganhando, vamos falar, né? Ia sair ganhando, mas não. O que aconteceu? Veio o sofrimento, ele percebeu que ele gostou dela tanto, que chegou a querer casar, ou seja, ficar com ela para a eternidade, né? Tipo assim. E assim é nós com o Pai. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente vê, e eu falo, né, trazendo aqui, né, para o que eu tenho vivido, é tão maravilhoso que cada dia mais eu falo, meu Deus, eu quero ficar nesse caminho, eu quero continuar com o Senhor, porque eu quero ir para a eternidade. É como um casamento, que, né, o casamento não fala que até que a morte separe. É a mesma coisa. Ele aqui pediu para casar, pediu para o pai dele ir lá falar para Jacó dar ela como esposa, tanto que ele amou ela. E aí eu fiquei pensando a mesma coisa conosco, né? Quando a gente sai do pecado e vai
para Jesus, a gente quer ir para a eternidade com o Senhor, porque a gente vê que a gente se apaixona de uma tal forma, né? Cada dia eu falo, Senhor, eu estou cada dia mais apaixonada por Ti, cada dia mais eu quero viver na Tua presença, eu quero cada dia mais caminhar contigo, porque eu que não vejo a hora do dia que a gente chegar no céu com o Pai, é honra, isso é honra. E aí, tanto que eu honro o Pai, né? Honro Deus ali no meu secretinho, honro Jesus por tudo que Ele fez comigo, mas aqui é a honra do quê? Do público, porque eu estou falando, eu estou honrando Jesus aqui, entende? Então, primeiro eu honro lá no meu secretinho, na minha oração, falando com o Pai, mas ali, só eu e Deus, né? Mas aqui é para o público, todos que assistiram o vídeo, vai ver a honra que eu estou dando para Jesus. É a mesma coisa conosco, o Senhor está falando o caminho da honra, nós vamos ser honrados, né? E vai ter a honra. Por que é o caminho? Porque é para o público. Todos vão ver a honra. E a honra vai ser para Jesus. Porque quando alguém falar algo sobre a gente vai falar, é Jesus que fez na minha vida. Tudo isso que eu estou vivendo é por Jesus. Tremendo, não é? Mas que o Espírito Santo continue falando no seu coração, né? Ministre, o Senhor está nos preparando, que nós possamos lembrar que quando, né, a gente está vivendo a honra, que chegar alguém nos honrando, que a gente tem que lembrar que a honra toda é para Jesus, porque é sobre Ele. Mesmo que nós estamos sendo honrados aqui na terra, nós estamos honrando a Deus, tá bom? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse dia, dizer que Tu és bom, digno de toda a honra e de toda a glória. Ah, Pai, quando o Senhor disse hoje, né, o caminho da honra, Pai, eu sou grata, porque eu sei que toda honra, Pai, é para Ti, Pai. Mas sabemos que o Senhor nos leva aqui, ó Pai, a ser honrado para honrar a Ti, Pai, para o Seu nome ser engrandecido, Pai. E que seja, ó Pai, que aonde, Senhor, houve humilhação, que nós vemos, ó Pai, a honra, que é toda a honra é a Ti, é o Senhor que nos leva, Pai, a ser honrado, é o Senhor que muda todas as coisas, é o Senhor que faz todas as coisas, e aqui o Senhor nos mostra, Pai, que não precisamos fazer nada, é o Senhor que faz tudo, é o Senhor que é justo, é o Senhor que honra, porque tudo é para Ti, tudo vai ser para glorificar o Teu nome, Pai, e por isso, Pai, que tem um propósito, tudo que nós vivemos, ó Pai, que foi de humilhação, era para Ti chegar nesse dia, e hoje, Senhor, viver a honra, e dar a honra a Ti, Pai, que tudo seja, Senhor, para Te engrandecer, que seja para a glória do Teu nome, que nós sejamos, ó Pai, com coração humilde, Pai, de saber que a honra, Pai, é para Te honrar, que tudo que foi, Senhor, que nós vivemos, passamos, foi para um propósito, e tudo faz parte do Teu propósito, Senhor, do plano do Senhor, que é honrar ao Senhor, a Ti, Pai, é honrar, Senhor, e saber que o Senhor está nos levando nesse caminho a ser honrado, mas em todo o tempo dando a honra a Ti, que seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, que todo o tempo, Senhor, que todos os detalhes, ó Pai, que aonde a gente vê, Pai, que houve humilhação, a honra, Pai, a reconhecimento, nós sabemos, ó Pai, e falamos, ó Pai, e declaramos com a nossa boca, é toda a honra a Jesus, que é somente a Ele, é através dele que eu estou vivendo tudo isso, e é para a honra e glória do Teu nome que eu já oro e já Te agradeço, no nome que há poder, é no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar, tchau!